No vídeo de hoje eu vou te contar 10 conselhos que eu queria ter escutado antes de ser mãe, mas eu tive que aprender no dia a dia. E como eu tô aqui para facilitar a sua vida, eu vou te contar esses conselhos e quem sabe vão te ajudar e facilitar a sua rotina, porque a gente sabe que vida de mãe não é fácil. Oi gente, o meu nome é Juliana Magalhães e vocês estão no canal Simplifique-se. O primeiro conselho é use a rotina como sua aliada. Eu sei que muitas vezes quando a gente ouve a palavra rotina, a gente pensa, ai que chatice, eu vou ter que ficar fazendo todo dia as mesmas coisas. Mas gente, se a gente for parar para pensar, a gente já faz. E mesmo se você falar para mim, eu não tenho rotina, essa é a sua rotina, não ter rotina. Viver com as tarefas ali embolada e fazendo o que dá. E quando a gente é mãe, o nosso tempo ele é reduzido, porque a gente precisa cuidar de um outro ser humaninho. Então a gente precisa sim se organizar. Usa a rotina a seu favor, porque assim como pra gente, a rotina ela pode trazer um conforto, ela pode te ajudar a se organizar, a não ficar com a sua mente ali lotada de coisas para fazer. Pra criança é melhor ainda, porque a rotina ela acalma. A rotina para criança, ela traz segurança. Por exemplo, o meu filho, eu tô começando a desmamar ele. Então, em vez de acordar e já amamentar, o que eu faço é dar uma fruta. Hoje ele já acorda, vai para a geladeira e fala, quer? Então ele já sabe o que ele vai fazer. Aí a gente levanta, o meu marido já começa a se arrumar, arruma ele e eles vão na padaria. É o meu marido começar ali a se arrumar, ele já fica querendo o colo para poder sair de casa. Então você vê que a criança, mesmo com 1 aninho, meu filho tem 1 ano e 8 meses, eu considero ainda pequeno, sabe, para já entender muita coisa, mas para criança a gente não precisa subestimar. Sim, eles entendem muita coisa, até mesmo antes de começar a falar, eles já entendem, eles já percebem. Então, mesmo se for pequenininho, bebezinho, recém-nascido, não subestime a rotina. Tente fazer tudo ali na mesma sequência, horário de tomar banho, se o bebê ainda é só amamentação, mas tenta sim amamentar sempre no mesmo lugar, principalmente quando você quer fazer dormir, porque aquilo vai trazer segurança, conforto e vai te ajudar. Porque uma mãe com a criança calma é uma mãe feliz. O segundo conselho é inclua o seu filho nas tarefas da casa. Gente, a criança não sabe o que é tarefa de casa e o que é brincadeira. Tudo para eles é brincadeira, tudo que você está fazendo é brincadeira, é novidade. Então inclua ele. Se você está passando um pano, se você está fazendo alguma coisa na casa, dá ali alguma coisa para a criança fazer também. Às vezes, eu vou confessar para vocês que dá uma atrapalhada, mas a gente com muito jogo de cintura, a gente consegue ali equilibrar e ter ali a criança perto da gente, não ficar tanto na televisão, no celular. Aqui a gente não costuma deixar no celular, eu uso sim a televisão, eu coloco as coisas na televisão, mas como tá na televisão eu consigo ver o que ele tá assistindo, os desenhos que eu não gosto que ele assista, se vai no automático eu tiro. Mas celular a gente não tem o costume de dar na mão dele e ele ficar pela casa com o celular não, eu acho que ainda tá muito pequeno para isso. Mas assim, só se for uma situação muito específica, por exemplo, assim que ele começou a usar a cadeirinha no carro, ele ficava muito agitado, então eu botava ali um desenho no celular, mas sou eu que tô controlando, não é ele ficar ali com o celular. Tem criança que até compra coisa em jogo e não precisa ter muita idade para fazer isso não. Aqui não, mas eu tento o máximo que eu posso deixar ele fora de tela e deixar ali, mesmo que eu tô fazendo as coisas, deixar ele ali. Às vezes eu coloco uma cadeira, ele fica ali lavando louça comigo. Ele tem uma vassourinha pequena que ele ganhou de presente da tia dele e ele vem varrendo a casa junto comigo. Ele sabe rodar o mop direitinho. Então assim, eu deixo ele também participar para ele se sentir útil e também, gente, a gente ensina pelo exemplo. Se a gente quer ter adultos independentes que cuidam da casa, independente se é menino ou se é menina, a gente precisa ensinar com o nosso exemplo e a criança tem muita tendência de imitar. Então a gente pode usar isso a nosso favor e deixar sim eles começarem ali do jeitinho deles fazer as tarefas de casa. Isso ajuda muita gente e também com certeza vai ajudar eles no futuro a serem adultos responsáveis e independentes. E o terceiro conselho é ensine responsabilidade desde pequeno.
E claro, você vai fazer isso de acordo com a idade. Eu vou citar aqui o que eu faço com meu filho. Eu vi no Instagram, eu acho que de uma psicóloga, ela falando que a criança tem que ter a noção de que o brinquedo é responsabilidade dela. Então, mesmo que você guarde os brinquedos, você vai chamar o seu filho para guardar e vai falar que você está ajudando ele a guardar os brinquedos. Aqui em casa, meu filho mais bagunça do que guarda. Quando a gente está guardando, ele guarda 1 e tira 3. Mas ainda assim, você vai falar, a mamãe tá te ajudando, para ele ter a noção de que aquilo é responsabilidade dele. E claro, quando ele tiver mais idade, ele vai entender que o brinquedo é dele, então ele vai guardar. E se Deus quiser, vai chegar uma idade que ele mesmo vai guardar sozinho, não vai precisar da minha ajuda, né? E ainda para completar, vou pagar um mico aqui para vocês, é que eu uso também uma musiquinha. Aí eu canto assim pra ele, guarda, 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 bem guardadinho. Quem guarda direito acha tudo arrumadinho. Eu acho que eu nunca contei pra vocês, mas eu também sou ainda, não sei, não tô atuando, mas sou professora de educação infantil. E sim, as crianças tinham que aturar essa voz maravilhosa que cantou agora pra vocês. Mas sim, eu fui, né? Eu atuava como professora de educação infantil. Hoje eu não tô mais atuando e talvez eu volte a dar aula sim quando o Arthur for para a escola. Mas também eu tô pensando em não voltar. Eu ainda tenho aí 2 anos e pouco, quase 3 anos para decidir. Vai de acordo com a situação que tiver a nossa vida. Aí sim eu vou voltar a dar aulas. Então eu sei que essa questão de musicalidade também ajuda muito a criança. Então eu já coloco isso também. Claro que você não vai fazer isso com uma criança, sei lá, de 10, 12 anos, né? Que aí ele vai te achar tipo, mãe, para. Mas com crianças menorzinhas, que era a minha área onde eu atuava, super dava certo. E, né, a gente usa com o filho também. Já que a gente tem essa carta na manga, a gente usa, mesmo tendo essa voz belíssima que vocês escutaram. O 4º conselho é tenha o hábito da leitura juntos. Gente, eu sei que eu sou suspeita para falar, agora vocês já sabem, né, que eu sou professora. Então, assim, ler para crianças se torna mais fácil para mim. Mas mesmo que você não tenha, sabe, essa habilidade, desenvolva junto com seu filho. Porque, gente, é um momento tão gostoso, é um momento tão bom entre mãe e filho. Isso aproxima tanto. Fora que, como eu já falei, a gente ensina pelo exemplo. Então você vai estar dando o exemplo de um hábito que, gente, ele vai levar para o resto da vida. E um hábito excelente, que é o hábito da leitura. Então, leia junto com seu filho. E esses dias, o meu filho, ele ainda não sabe falar, sabe muito bem. Ele fala algumas palavrinhas, mas ele ainda não fala muito bem. Mas esses dias ele pegou uma folha do livro que ele rasgou, sabe? Que também tem dessas. E começou como se ele estivesse lendo. Então, gente, só pelo fato dele já tá ali, ó, simulando que ele tá lendo também o livro, já me deixou muito feliz. Porque eu sei que o conhecimento é algo que ninguém tira. Então, se você tem o hábito da leitura, se você tem o hábito de crescer, de evoluir como pessoa, ninguém nesse mundo vai te parar. O 6º conselho, até pra mim, é bem difícil colocar em prática. Mas vamos colocar assim como meta a gente estabelecer juntas, que é de aceitar ajuda. Eu sei que a gente como mãe, a gente tem muito a tendência de querer abraçar o mundo, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas se alguém te oferecer ajuda, se alguém falar que quer fazer alguma coisa, alguma tarefa, claro, uma pessoa de confiança, né? Eu tô falando assim sobre o pai, a avó, porque até nos cuidados do meu filho, como meu marido passa o dia fora, acaba que eu pego tudo pra mim e às vezes ele quer fazer e eu já tô ali fazendo primeiro. Então aceite ajuda, embora o pai não é ajuda, né? Não é rede de apoio, o pai faz parte, ele contribui ali para o cuidado da criança. Mas a gente, como mãe, que passa o maior tempo do dia com a criança, é claro que a maioria das tarefas a gente vai acabar fazendo, né? Como trocar fralda, dar banho,
todas essas coisas. Então, se alguém quer fazer, por exemplo, o meu marido, ele chega do trabalho e a gente tem o costume de tomar um banho antes de dormir. Ele gosta de dar banho no meu filho. Então, se alguém oferecer ajuda, eu também tenho bastante o apoio da minha mãe, que sim, a melhor rede de apoio que eu tenho é a minha mãe. Então, assim, o que ela fala, que ela quer fazer, aí eu vou citar o exemplo aqui pra vocês. Ela passava a roupa do Arthur quando ele era pequenininho. Então, assim, eu deixei, porque como vó, ela queria ter esse prazer. Então, gente, aceite ajuda. Eu sei que é difícil, porque pra mim é muito difícil. Eu acabo querendo, assim, sabe, ter a responsabilidade total em cima de mim. E isso não faz bem pro nosso psicológico. Então, vamos deixar também que as outras pessoas aproveitem a convivência com o nosso filho. Isso é muito importante pra eles e pra gente também. O conselho 7 é: tenha um planejamento. Seja semanal, financeiro, diário, mas, gente, tenha um planejamento. Porque depois que a gente vira mãe, a gente tem tanta coisa na cabeça que pra esquecer de coisas importantes é assim, ó. Esses dias mesmo eu esqueci do dia da vacina. Então, assim, a gente tem tanta coisa na cabeça que a gente acaba esquecendo. Então, tenha ali um planejamento. Seja um caderno simples. Vocês sabem que aqui eu não ensino nada engessado, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, vai testando, vai vendo aí o que se adapta pra você, se é no celular, se é escrevendo à mão. Eu ainda gosto muito de escrever à mão, sabe? Depois que eu reintroduzir esse hábito, eu me sinto muito mais organizada. Então vai aí já fazendo seu planejamento semanal, as coisas que você tem para fazer, anota, sabe? Deixa isso fora da sua cabeça para você não ter tanta coisa ali para guardar, para pensar. E também, sabe, você não vai esquecer. E você não vai esquecer, você sempre vai ter ali a mão para você dar uma olhadinha, se tá precisando de alguma coisa. Gente, seja lista de compra, seja compromisso, seja médico. Sabe, tenha esse planejamento, tenha ali uma agenda, alguma coisa ali para você anotar, porque vai te ajudar muito. Eu, assim que o Arthur nasceu, eu não tinha esse costume. Gente, eu fiquei muito perdida mesmo. Então hoje, com o planejamento, eu consegui organizar minha casa, destralhar, que é muito importante, sabe, cuidar do meu filho, cuidar de mim, não esquecer de mim. Então, tudo isso foi com planejamento, com organização, porque se a gente deixa para fazer tudo de última hora, a gente acaba não conseguindo fazer nada. O 8º conselho, ele é muito delicado, mas eu também acho que é muito importante a gente conversar, que é: não compare seu filho com outras crianças. Se até a gente, como adulto, faz coisas melhores do que outras pessoas, em compensação as outras pessoas fazem outras coisas melhores do que a gente, como a gente quer exigir de uma criança ser exatamente igual a outra? Eu lidei muito com isso em escola, sabe? Que os pais comparavam muito o desenvolvimento de um com o desenvolvimento do outro. E a gente, como professora, percebia que cada um tinha o seu tempo. Às vezes, uma criança que demorava mais para aprender ali, a pegar no lápis, a fazer uma coisa assim, mais de coordenação fina, ela já conseguia, tipo, subir num escorrega, pular lá de cima. E a outra ali, que tem a coordenação fina mais trabalhada, ela já não conseguia, já tinha mais medo. Então, a concentração da criança também estava em outro lugar. Tem criança que é mais sem medo, igual meu filho. Já tem criança que é mais ali de coisas pequenas, de brincar sentado. Então, se a gente adulto tem diferença de um para o outro com a mesma idade, às vezes com a mesma criação, gente. Irmãos gêmeos não são iguais. Personalidade, desenvolvimento são diferentes. Imagina comparar uma criança com outra, por mais que tenha a mesma idade. É claro que eu não estou falando aqui pra gente esquecer totalmente os marcos de desenvolvimento que os médicos passam. Se o seu filho tem um acompanhamento, o médico vai falar: é pra estar falando tal coisa, é pra estar falando tantas palavras, tantas frases. Mas é pra gente não ficar comparando, sabe? Porque um começou a andar primeiro, o outro tá falando, o outro isso, o outro aquilo, sendo que tá tudo dentro ali da normalidade. O que eu tô querendo dizer é comparar a criança da mesma idade, que, por exemplo, uma tá falando mais e a outra já começou a andar, e aí a gente comparar só por ter a mesma idade. Mas cada um vai ter o seu desenvolvimento. Claro que respeitando os marcos, tudo bonitinho. A gente não precisa ficar comparando uma criança com a outra. Então, se o seu filho, ele tá ali dentro do desenvolvimento normal para aquela idade, para aquele mês, para aquele ano,
Sabe, acalma o seu coração, vai um pouco mais devagar e aproveita, vivencia o que o seu filho tem feito de bom, independente do que o filho dos outros está fazendo. Porque o que eu quero falar aqui é de muitos parentes, amigos, assim, que são bem palpiteiros, sabe? Que chega ali, ai, o meu dessa idade já estava construindo prédio. Ai, que legal, porque o meu, se eu deixar, tá comendo terra. E aí? Então, gente, vamos aproveitar ali o desenvolvimento do nosso filho, claro que com a orientação médica e esquecendo um pouco dos pitacos dessas pessoas, sabe? O 9º conselho é para você não esquecer de você. Gente, assim que meu filho nasceu, eu realmente esqueci. É claro que uma criança muito pequena, nos primeiros meses, é claro que a gente vai ficar ali um pouco mais esquecida e tal, porque demanda muito tempo, sim. Quem tem filho sabe. Mas que a partir do momento que a criança esteja tirando umas sonecas maiores, que a gente não se preocupe só com a casa, só com limpeza, mas que a gente também olhe pra gente. E eu não digo só, sabe, cuidar de unha, cabelo, não, mas sabe, ter até o tempo ali de você parar, relaxar, ficar à toa, porque, gente, isso é um brinde que é difícil a mãe ter a oportunidade de ficar à toa. Então, às vezes, ao invés de estar só aproveitando as sonecas ali para poder correr e fazer tudo, também olha para si, não sei, vai ler um livro, ou vai ficar à toa, ou vai descansar, mas olha para você, olha o que você está precisando, porque a vida de mãe é tão corrida que se às vezes a gente não ouvir assim alguém falar, olha pra você, o que você quer, você tá bem, às vezes a gente esquece. Gente, antes da última dica, já sabem, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o like pra mim, não custa nada e vocês me ajudam muito, me incentivam muito a continuar trazendo vídeo pra vocês. E o 10º conselho, ele é uma continuação do conselho 9, que é para você também priorizar o seu descanso. Como eu já estava falando, às vezes a gente quer aproveitar a soneca da criança para poder fazer tudo, para poder colocar tudo em dia. E, gente, também prioriza o seu sono. Aqui eu tô falando de sono, sabe? Quando a criança vai dormir, dorme também, sabe? A casa pode esperar, mas você tá cuidando de uma pessoa, de um novo ser humano, então você também precisa estar bem. E, gente, o sono ele é muito importante e às vezes a gente esquece disso. Não só de cuidar da gente em relação ao exterior, ao interior, mas também a gente descansar. Aqui, o que eu tento fazer é ter um horário para ir dormir. Meu filho dorme 7 e pouca, 8 horas da noite. No máximo, estourando, eu durmo 10. Porque no dia seguinte, 6 horas da manhã, ele já tá de pé. Então eu preciso ter tido essas 8 horas para poder estar de pé junto com ele, que ele não vai ficar sozinho, né? Durante a casa. Eu já falei que ele já acorda ali para a geladeira de fruta. Então eu preciso estar ali disponível para ele. Então não adianta, a gente não vai dar conta de tudo. Eu sempre trago aqui para vocês dicas do que fazer, de como a gente pode se organizar, mas, gente, isso é de modo geral, mas a gente nunca vai dar conta de tudo. Tem dias que a gente não vai conseguir fazer tudo detalhadamente como a gente queria fazer. E tá tudo bem, a gente é mãe trabalha muito mais, então tem que descansar também. Então prioriza o seu descanso, minha amiga. Tenha o seu sono de beleza, para você continuar essa mãe linda aí, cuidando do seu pinguim de gente. Que é você que vai cuidar desse ser humaninho. É você que tá aí ajudando na formação desse caráter, de uma nova pessoa nesse mundo. Então olha que responsabilidade. Você acha que uma pessoa virada o dia da noite vai conseguir, gente, cumprir com uma coisa tão linda assim, que é muito bonito, mas também dá muito trabalho? Então vamos priorizar o nosso sono. Gente, eu tô falando também pra eu escutar, sabe? Porque às vezes eu também quero abraçar o mundo, já falei isso pra vocês. Mas eu tô me determinando a ter horário pra ir dormir. Porque senão a gente vira a noite aqui, ó, só trabalhando. E pra te ajudar com isso, eu vou deixar aqui no final um vídeo que eu também já falei sobre planejamento semanal, planejamento que vai ali te ajudar a dar uma organizada na sua vida. Então eu vou deixar aqui no final pra vocês. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal. Tem vídeo novo todo sábado e toda quarta. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por ter assistido. É isso, um beijo e tchau! Esses são outros vídeos que também podem te ajudar e facilitar a sua vida. E aí, qual vai ser o próximo que você vai assistir?